terceira parte dos nossos mini treinamentos, de segunda a sexta. Hoje, terminando o PGG 3D, Perfil Geológico Geotécnico 3D, que inclui não só definições das camadas em 3D, mas também os parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade de cada camada. Os parâmetros necessários para a engenharia. Né? E tudo isso que nós fazemos, nós aqui, da Linams, eu como cabeça, que sou filho de Deus, né, que nasci de novo, né, que tenho um pouco de maturidade espiritual, um pouco, hein? Um pouco. Que venho a público aí um ano e meio, gravando tudo, deixando público, né? Eu coloco isso na hora de fazer o perfil, que é o PGG 3D. Isso é uma orientação que eu tenho, porque é fundamental para qualquer dimensionamento geotécnico, seja numa casa, uma estrada, você ter esse PGG 3D e ter os parâmetros de resistência desses materiais, dessas várias camadas que nós encontramos. Bom, enfim, vamos aqui passar para os estudos de hoje. Isso. Então, o tempo se abrevia, discernindo os maiores conflitos dos dias atuais. É o preletor Romeu Bornelli. A internet sempre não colaborando adequadamente, mas daqui a pouco, se Deus quiser, ele sempre quer, porque nós estamos falando dele, o problema é o inimigo, que não ajuda a gente. É lógico que ele só veio para atrapalhar. Vamos lá, a internet ajuda a gente aí. Tão linda e grande lição. Sempre as vitórias de Davi foram as vitórias do Senhor. Mas agora Davi é um homem. Poxa vida. Vamos ter muita paciência, né? O dom do Espírito. Paciência. É um homem poderoso. Ele já estava no trono. E chega um momento que ele quer levantar o censo do exército. Então ele conta 600 mil homens capazes de sair da batalha. Então, isso foi para o coração do Senhor uma afronta. E de novo vou repetir o princípio. Todas as vitórias de Davi foram obtidas pelo braço do Senhor. Olha só que Mas agora importante. Davi, de alguma maneira, ele vê diante dos seus olhos os seus recursos. Ó, irmão, podíamos gastar o resto da noite aqui, ia faltar Veja a tempo. Vou explicação citar um desses caras. versículo. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Paulo fala assim: não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi além das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Paulo está se referindo a algo, então, você está vendo? Tremendo. Aí ele vai explicar o porquê que Deus o mergulhou nessa situação. Não só uma situação acima das suas forças, onde ele se viu desesperado, mas desesperado da própria vida. É o que ele escreve aí, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Falando com as minhas palavras, é isso aí. Tá falando aí de Paulo e falou do rei Davi, né? O rei Davi, ele foi ungido, ele foi guiado por Deus. Por isso que ele teve todas aquelas vitórias, né? Por isso que ele derrubou lá Golias, né? Com uma estilingada nos dias de hoje. Isso é espiritual. Deu a força que ele precisava. Assim como Sansão, que tem aquela força, né? É Deus na pessoa. Só que aí, tanto um como o outro, acabaram pisando na bola. Como a gente pisa, o cristão pisa na bola, né, com Deus. Desobedece, não escuta direito o Espírito Santo. E o que acontece? No caso do rei Davi, foi ver quanto ele tinha de gente no exército dele. Ora, não precisava ver quanto tinha no exército dele, porque Deus já estava dando todas as vitórias. Então ele aborreceu o Pai Celestial. Assim como eu aborreço também, toda hora eu fico dando burro em ponta de faca, como eu falo. Por quê? Porque não adianta. Eu tenho que pregar, como eu estou pregando aqui. Agora, se eu vou ter uma pessoa, nenhuma pessoa, 5 pessoas, 200 pessoas, aí não é comigo, porque a minha parte eu fiz, né? Então, e sempre o Espírito Santo está falando, ó, faz isso, faz isso, faz isso, a gente vai fazendo. E o outro caso,
que é Paulo, né? Paulo, ele se viu numa situação tão ruim que ele perguntava por que Deus me colocou nessa situação. Mas ele sabia que tinha um propósito. Então é isso que eu e você, nós, temos que ver. Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo com a gente. Uma mera dor de barriga, uma dor de cabeça, tem um propósito. Nós não podemos tomar um analgésico, né? Ou correr no pronto-socorro e por uma questão que nós temos que conversar primeiro com Deus. Entendeu? O que Deus está querendo? Porque o inimigo quer destruir todos nós. E Deus está querendo que você corra para ele. É isso. Falando com a minha pobre linguagem. Pobre. Aí ele diz qual Não foi o filosofia. motivo dessa experiência. Ele diz, mas nós já recebemos em nós mesmos, da parte de Deus, sobre nós, a sentença de morte. Exatamente. Olha a expressão que ele usa. Aí ele explica o que é a sentença de morte. É para que não confiemos em nós. Esse é o ponto. Mas no Deus que vivifica os mortos. Aqui está Davi agindo contrariamente a esse princípio, levantando o senso do povo, particularmente do exército, e examinando os seus próprios recursos. Irmão, amado irmão, esse era um homem experimentado. Isso mostra o que significa, o que é o nosso coração diante do Senhor. Como já falamos, desde a primeira experiência, Davi aprendeu o que é o braço do Senhor contra Golias. E aprendeu em várias outras situações. O braço do Senhor. Nós nunca poderíamos imaginar que Davi fosse fazer uma coisa dessa. Pois é. Não é? Tantos tratos, tanto ensino. Sabe, irmão, o que me parece? Considere diante do Senhor. É dito que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, não é assim? Pois é. E Moisés feriu a rocha 2 vezes. E a rocha representava Cristo. Parece que naqueles pontos onde de maneira especial nós temos recebido tratos do Senhor, nós tendemos de alguma maneira a extrapolá-los. Moisés caiu exatamente no seu ponto mais forte, digamos assim, sua mansidão. E assim também Davi. Quantos tratos ele recebeu? E ele cai na soberba. Você lembra do Salmo 19? Você lembra dos versos finais do Salmo 19? Aquele salmo maravilhoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Fala da criação primeiro, depois fala da palavra. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria aos simples. Lembra do salmo? Lembra como termina? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Antes desse verso, ele tem uma oração. Ele diz assim, também da soberba, guarda o teu servo. Esse é o problema, que ela não me soberba. domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que Davi fez aqui é uma grande transgressão. Porque ele confiou nas forças do seu braço. Então, irmão, Então, senhores, quando falei que eu dou murro em ponta de faca, quando Golias se permitiu inclinar para o mundo lá com a namorada, amante, sei lá o quê, Dalila, quando o rei Davi vai contar ao seu exército para saber ver quanto que ele tem de gente, a gente é soberbo. Todos nós somos soberbos. O problema é o quanto somos soberbos. O quanto nós somos hipócritas. Senhores, é só ver o que é o dom do Espírito. Vai lá no Google e põe dom do Espírito. O dom do Espírito é uma lista de 9, se eu não me engano, atribuições. E que nos faltam. Se nós não tivermos o Espírito, nós não temos a chance de estar melhorando os dons que estão no dom do Espírito. O Espírito é o dom de nos forjar a imagem e semelhança de Cristo, que são todas aquelas 9 características. Paciência,
amor, enfim, tá tudo lá, eu não sei de minha cabeça. Né? E é isso que nós temos que entender. Essa foi a segunda questão ligada a Davi. Sabe o que acontece nessa experiência? Vamos ver essa aliança tremenda de fidelidade que o Senhor tem conosco, apesar de nós. Sabe o que acontece aqui? O Senhor vai julgar. Fidelidade que Deus tem conosco, apesar de nós. Fidelidade que Deus tem conosco, apesar de nós. Isso é para os filhos dele. E aí, se eu não sou filho dele? Nas circunstâncias que eu tenho, se eu procurar em qualquer circunstâncias má, ruim para mim, procurar Deus, eu vou encontrar. Porque é isso que Deus quer. Deus quer a nossa fraqueza. Deus não quer a nossa força. Quem se acha, quem é soberbo, para que vai procurar Deus? Já se acha. Agora, quando a gente se coloca em humildade pelas circunstâncias, são circunstâncias más, porque as circunstâncias que são boas, a gente vai achar que a gente é bacana. A gente não é bacana. Eu costumo dizer que eu sou um trapo de imundícia. E o processo do cristianismo é exatamente recuperar esse trapo, virar uma coisa boa. E daí que Deus é fiel, que apesar de saber que a gente é um trapo, que é um fraco, ele quer ver a nossa fraqueza para que ele possa então agir. Como? Com o Espírito Santo. Mas você precisa receber o Espírito Santo para ele poder agir. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo para que ele possa começar a ter um relacionamento com você e você obedecer. É isso. Senhores, hoje à noite, às 19 horas, temos a mentoria. Então, um tema bacana para a gente estudar junto. Agora, às 8 horas, iniciamos o nosso trabalho. Estou à disposição sempre das 16 às 17, mediante agendamento. No primeiro link que tem na descrição do vídeo. Compartilhe isso com as pessoas. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Põe lá o sininho, porque daqui umas semanas, de hora em hora, você vai receber um vídeo exatamente para disciplinarmos a estudar a vida espiritual no contexto da gestão administrativa, para quem não é técnico em engenharia, e para quem deseja ser técnico em engenharia, né, que não precisa ser engenheiro, tem as circunstâncias, o tema, né, que é a engenharia civil geotécnica. Né? Todo dia nós publicamos aí, às 16 horas, na rede social, uma nova mini aula de terraplanagem. Tá bom? Então vem conosco, vamos trabalhar junto. Tá? Tem trabalho para todo mundo. Deus garantiu isso. Então vamos trabalhar e vamos ser felizes dando glória a Ele. Tchau, tchau.